Olá, boa noite, Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Brasília. É muito bom poder estar aqui mais uma vez. Nós temos recebido centenas de e-mails de todos os lugares do Brasil e do mundo, falando a respeito dos milagres que Deus tem operado através da mensagem de Sua Palavra. E nós ficamos felizes, acredito que todos nós, o coral, vocês que estão aqui, por perceber que você de alguma maneira e eu também estamos sendo usados para sermos uma bênção na vida de outras pessoas que às vezes nem conhecemos, que talvez só conheçamos no céu. Eu tenho percebido algumas coisas importantes. Uma delas é que algumas mensagens precisam ser diretas. Eu peço licença para o Brasil e para o mundo para falar de maneira bem específica a dois casais. O primeiro deles é para você, José Rivaldo. Deus vai restaurar o seu lar. Deus conhece você e a sua sinceridade. Deus vai devolver aquilo que você perdeu. Dê uma chance a Ele só, Rivaldo. Só uma chance e Deus vai transformar a sua vida. Bel, não importa onde você esteja, e Mário que está nos assistindo, Deus pode reverter todo o quadro. Vocês podem ter o lar e a família que vocês sempre desejaram. Acredite nisso e viva nisso. Bom, nós temos aqui algumas coisas importantes para tratar hoje. Vocês sabem que ontem nós trabalhamos um pouco a questão do marido como sacerdote do lar, como aquele que deve ser o indivíduo a buscar a espiritualidade. E quando o indivíduo busca a espiritualidade, querido, tenha certeza, o caráter da pessoa é transformado. Eu tenho certeza que você quer ser feliz. Eu tenho certeza que a sua vida é uma vida para ser de bênção. E quando a gente casa, sabe o que a gente mais sonha como marido? É poder voltar para casa depois de um dia de trabalho. Às vezes o sentimento é inverso. Às vezes a gente percebe, sabe o quê? Às vezes a gente percebe que o indivíduo, ele não quer voltar para o lar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esposas. Uma vez eu li uma frase que dizia assim: que a cama é para o seu marido o descanso de um guerreiro e não um confessionário de lamentações. Eu tenho uma teoria. Os homens não gostam de discutir relação, porque geralmente a relação é para reclamar. Essa discussão, essa conversa é para trazer problemas e situações desconfortantes. Experimente você, mulher, ao discutir a relação, elogiar o seu marido e falar coisas boas para ele. Ele vai ter prazer de conversar com você. Mas hoje o assunto que iremos tratar fala a respeito de paternidade. Eu conheci um rapaz, um senhor jovem, chamado Walter, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E um dia ele disse assim: pastor Ivan, você é um bom pastor, mas falta uma coisa a você. Eu disse: o quê? Eu sei que faltam várias, mas eu queria saber o que ele se referia, a que ele se referia. E ele disse assim: o dia em que você for pai, você entenderá melhor o amor de Deus. Ele tinha 100% de razão. Sabe, depois que a gente é pai, a gente entende melhor os nãos de Deus. E eu descobri, através dos meus 2 filhos, que todas as vezes que eu digo não a eles, é para o bem deles. Eu nunca disse um não para privá-los de uma alegria. Todas as vezes, sem exceção, que eu disse não a eles, era para cuidar, era para proteger, era para amparar. E sabe, eu entendi melhor os nãos de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo um texto bíblico no livro de Gálatas. Abra sua Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 4. Gálatas 4, do verso 4 até o verso 7. Nós encontramos aqui algo especial. Gálatas 4, verso 4 a 7 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Amém? A gente precisa entender bem esse texto, e para a gente entender bem esse texto, a gente precisa lembrar de Gênesis, a origem, o começo de tudo. Quando Deus nos criou como raça humana, Deus nos criou à imagem e à semelhança do Pai. Quando Adão e Eva saíram das mãos de Deus, eles refletiam o caráter de Deus e a imagem de Deus. Me permitam, porque hoje eu vou abusar das ilustrações em relação ao meu filho Gabriel, pela proposta do tema. O Gabriel é a cara da mãe dele. Quem olha fala assim: nossa, Luciana, é a sua cara, e a mãe se enche de alegria. Mas a gente foi percebendo, à medida que ele foi crescendo, ele começou a não gostar mais dessa observação, porque ele queria ser a cara do pai. Tadinho. Um dia ele muda de ideia, mas nesse momento a gente tem percebido que ele quer ser a cara do pai. Esse é o desejo do coração dele. Gente, nós somos a cara do pai. E Deus, o nosso Pai, falava com a gente olho no olho. Ele colocava a gente no colo dele. A gente sentia o afago e o cheiro de Deus. O momento mais importante do dia era quando Deus aparecia para Adão e Eva. Era o Pai que estava chegando. Todas as vezes que eu chego em casa, desde que o Gabriel fez 2 anos, quando eu chego ele se esconde. Já fazem 2 anos que eu tenho que procurar ele. E o problema é que ele se esconde no mesmo lugar. E eu tenho que ir lá e falar assim: cadê o Gabriel? Agora ele começou a trocar de esconderijo. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa a você. A alegria desse menino de ver o pai, eu fico imaginando que era a mesma alegria de Adão ver o pai. Querido, Deus colocou você como Deus no lugar, Deus coloca você no lugar de Deus na primeira infância do seu filho. Quando você chega com o seu filhinho, a sua filhinha, ele quer o pai, porque o pai é o herói, o pai pode todas as coisas. O Gabriel até hoje acha que eu sou o homem mais forte do mundo. Tadinho, ele não sabe que eu sou o segundo. Eu acho essa relação tão linda, tão íntima e tão bonita. Ele quer ser igual ao pai. O pai é tudo para ele. E perceba, imagine o seu filho quando nasceu, lembre disso. Ele dependia de você para comer, dependia de você para dormir, para não sentir dor, para se sentir aquecido. Nós ficamos no lugar de Deus para os nossos filhos. Só que um dia Deus disse a Adão e Eva um não. Vocês podem fazer tudo, mas existe um não para proteger vocês, e esse não é: vocês não devem comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E quando Deus diz não para proteger, para cuidar, porque se preocupa. Deus não queria que o seu filho soubesse o bem e o mal, fosse um conhecedor do bem e do mal. Mas sabem, o pecado de Eva e de Adão não foi comer um fruto, não foi desconfiar de Deus, mas foi negar a filiação. Naquele momento, quando Satanás, através da serpente, disse: olha, você não vai morrer, o que Satanás estava dizendo era: Deus é um mentiroso, o seu pai não é tão bom quanto você imagina, ele está com toda essa aura de bondade, mas ele não é tudo isso que você pensa. E sabe qual foi o nosso erro? Nós nos desfiliamos e dissemos com a atitude: nós não queremos mais você como pai. E como o filho na parábola do filho pródigo, para nós naquele momento nós saímos de casa, rebeldes e andarilhos, sofremos. E o texto que nós lemos diz que na plenitude dos tempos o pai veio nos buscar. E agora a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, não apenas porque Ele nos criou, mas porque Ele nos resgatou.
porque Ele nos adotou. E hoje eu e você temos um Deus que escolheu ser Pai. Deus poderia ter criado toda a teologia bíblica se apresentando apenas como Deus, mas Ele escolheu ser Pai. E assim como eu e você precisamos desesperadamente de Deus para sermos salvos, querido, o seu filho precisa de você para ser salvo. O seu filho precisa de você para ser salvo. Deus colocou sobre você e sobre mim, que somos pais, a maior responsabilidade do mundo. Eu fui pastor de uma igreja em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com muitos membros. Havia sábados com mais de 1.200 membros naquela igreja. E eu dizia assim: uma semana depois de me tornar pai, me dê 5 igrejas dessa para cuidar, mas não me dê um filho, pelo tamanho da responsabilidade que eu e você temos. Sabem, as pessoas, elas têm às vezes dificuldades de relacionamento com o seu filho. Meu filho é apaixonado por quebra-cabeça. Talvez você não saiba, mas eu me tornei o maior montador de quebra-cabeça do mundo. Ninguém monta um quebra-cabeça melhor do que eu. Pode me dar quantas peças é? Até 200 eu garanto. Mas é porque eu sei que quando eu monto quebra-cabeça com o meu filho, esse brinquedo vira o momento mais feliz dele. Os filhos, os pais que forem amigos dos seus filhos na primeira infância, os filhos quererão ser amigos dos pais na adolescência. Mas a gente precisa passar tempo com os nossos filhos. Existe uma onda que não é bíblica, que não provém de Deus, mas que diz assim, que a gente precisa ter qualidade de tempo. Isso é desculpa para as nossas vergonhas profissionais. Saiu em uma revista que alguns julgam uma das mais importantes para o gerenciamento da vida pessoal, falando de empresários que estão revendo a sua carga horária para passar mais tempo com os filhos. Altos executivos que estão repensando, porque não adianta você passar 5 maravilhosos minutos com seu filho, não vai resolver. Nós precisamos passar o tempo em qualidade e em quantidade de tempo. Meu filho acorda impreterivelmente às 6 da manhã todos os dias. Não importa se é férias, feriado ou dia de descanso. Às 6 horas ele está em pé, olhando para mim dizendo assim: pai, eu estou com fome. E ele sabe que esse negócio de comida, como é que você vai dizer não? Porque se ele falasse assim: pai, eu quero brincar, eu falava assim: vai dormir, e virava para o lado. Mas quando ele diz: pai, eu estou com fome, eu levanto. Quantas vezes eu bati a canela, dormindo, indo dar comida para ele. Mas é o nosso momento. Sabe, eu trabalho a 11 quilômetros da minha casa. Eu escolhi almoçar em casa praticamente todos os dias, porque é o meu espaçozinho com ele. Era muito mais tranquilo ficar na Novo Tempo e almoçar lá. É muito mais rápido, é muito mais ágil, é muito mais prático, mas é o meu tempo com ele. Quando eu chego em casa à noite, sou eu que dou banho, sou eu que dou o jantar e sou eu que coloco para dormir, porque é o meu tempo com ele, eu não abro mão. Eu não sei em que fase da vida você vive como pai. Talvez o seu filho, talvez a sua filha, já tenham perdido, talvez por situações da vida, a referência de você como um pai extraordinário, como um pai herói. Mas Deus pode reverter tudo. O seu filho pode voltar a ser feliz e amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo e admirá-lo.
se a gente colocar Deus na nossa vida. Se de fato você orar pelo seu filho. Para mim isso é claro como a água cristalina. Quando eu deixo por alguma razão, por esquecimento, pela correria de orar especificamente pelo Gabriel ou pela Sofia, o comportamento deles altera. E quando, eu não sei se você sabe, mas eu sou pedagogo, a minha esposa é pedagoga. Eu já li um bocado de coisas sobre educação de filho, e a minha esposa mais do que eu. E quando as nossas alternativas se esgotam, eu olho para a Luciana e falo assim: Lu, você tem orado? Ela disse: tem uns dias que eu orei assim só superficialmente. E eu disse: eu também. É instantâneo. Eu não sei quanto tempo faz que você orou pelo seu filho, pela sua filha. Quanto tempo? A gente tem que orar, tem que interceder, tem que clamar. À medida em que o seu filho perceber que você é submisso a Deus, ele será submisso a você, porque ele reconhecerá em você um homem de Deus, um representante de Deus. Não importa se o seu filho ainda é muito pequenino, você pode e deve passar tempo com ele. Não importa se o seu filho já tem 20, 30 anos e é casado, você pode e deve passar tempo com ele. Invista tempo, invista dinheiro. Se tiver que montar quebra-cabeça, monte. Se tiver que jogar bola, jogue. Se tiver que passear no parque, passeie. Se ele gosta de computador, entre no mundo dele, mas esteja ao lado dele. Deus espera muito de mim e de você como pais. Os nossos filhos precisam de tempo, do nosso tempo. Eu nunca vi alguém no leito de morte se aproximar e dizer: nossa, eu deveria ter passado mais tempo no escritório, no consultório. Nunca vi. Nesse momento as pessoas reconhecem quem de fato tem valor. Elas chamam os filhos, chamam as filhas, chamam a esposa, o esposo, porque é o que de fato tem importância nessa vida. E a gente está jogando tudo fora por causa de uns trocados no bolso. Querido, você e eu podemos morrer hoje, amanhã. E de que valeu toda essa correria doida, louca que a gente vive? De que adiantou tanto estudo? De que adiantou tanto profissionalismo? De que adiantou fazer tudo o que fizemos? É a hora de decidirmos fazer o que é certo. Eu vou contar uma história. Um menino, na pré-escola, ele viveu uma situação interessante. A professora disse assim a ele e a todas as outras crianças: cada um aqui vai desenhar no papel o que mais ama na vida. E sabem o que o menino fez? O menino pegou o lápis de cor e desenhou a família dele. Eu não sei o que você desenharia. Ele desenhou o pai, a mãe, a irmã mais velha e ele. E sabe, ele ficou tão feliz que ele pegou a cor que ele mais gostava, que era o vermelho. E sabe o que ele fez? Ele fez um círculo bem forte. Sabe quando criança passa várias vezes no círculo? Assim, ele forçou. E ele pegou aquele papel todo feliz, ele estava no processo de alfabetização, e chegou a professora todo animado e disse: professora, tia, como é que se escreve mesmo aquela palavra? E a professora disse assim: menino, quantas vezes eu te disse para você sentar? Está todo mundo sentado, por que você está em pé? Depois eu converso com você, vai sentar, vai sentar. E o menino sentou, mas ele gostou tanto e ficou tão orgulhoso, porque ele conseguiu expressar o sentimento e o amor que ele tinha pela família, que ele pegou aquele desenho que deveria ficar na sala de aula, dobrou, colocou no bolso para mostrar para os pais. Chegou em casa todo feliz, contente, e disse: mãe, eu queria saber como é que se escreve mesmo aquela palavra, e foi tirando do bolso o desenho, e a mãe disse assim: quantas vezes eu já te disse para você não bater a porta? Saia, não bata a porta. E outra coisa, vai brincar lá fora, para de ficar enfurnado aqui dentro de casa, vai brincar lá fora. E o menino deixou o papel no bolso e pensou: vou mostrar para o pai. Depois do jantar ele lembrou e saiu correndo contar para o pai, tirou o papel e disse: pai, como é que se escreve mesmo aquela palavra? E o pai disse: filho, o pai está tão cansado. Quantas vezes o pai vai dizer para você, quando o pai estiver lendo o jornal: não converse, espera um pouquinho, eu já vou atender você já sabe disso.
E o menino achou que aquele papel não tinha interesse mesmo, não tinha valor nem importância. Depois que ele foi tomar banho, a mãe pegou aquele uniforme para lavar, colocou numa máquina, e aquele desenho se esfacelou, e aquele menino esqueceu do desenho, e a vida continuou. Esse homem cresceu, casou, e um dia ele estava lendo uma revista na sala de estar dele, e ele viu a filhinha dele chegando perto dele com um desenho, e ele olhou aquilo como que num filme voltou-se à infância, e ela disse assim: pai, olha o meu desenho. Era o mesmo desenho, o mesmo círculo vermelho, a família desenhada. E ela disse: pai, como é que se escreve mesmo aquela palavra amor? E o pai pegou uma caneta e escreveu: tempo. Sabe o que Jesus faz hoje no céu? Ele desenha a tua família. O círculo vermelho foi feito com o seu sangue. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que você tem passado. As tristezas e as alegrias de viver a vida que você tem. Mas pai, teu filho não precisa de padrão de vida. Ele precisa de você. É isso. Jesus hoje diz: pai, cuida do teu filho, salva o teu filho, ampara o teu filho. Pastor Milton vai cantar para a gente. Eu gostaria de fazer um apelo diferente hoje. Eu gostaria que todos os pais, em qualquer lugar onde estejam, enquanto o pastor Milton falar dos problemas e das dificuldades e que apresenta a Deus como pai, faça uma oração pelo seu filho, faça uma oração pela sua filha, e diga: Senhor, me ajude a amar, me ajude a amar com tempo, não com dinheiro, não com recursos, me ajude a amar com tempo, me ajude a ficar do lado do meu filho, porque assim como eu preciso do Senhor para ser salvo, Ele precisa de mim. Seja pai, ore agora pelo seu filho, porque os céus estão prontos para cuidar do teu filhinho e da tua filhinha. Quando tudo está bem dirigido, ou então se as notícias são más, se tua vida está em perigo, ou se há desencontros com a paz, se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz, infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Deus é Pai, bom amigo e irmão. Cristo vai passo a passo ao teu lado, cada dor e pesar Ele vê. Como a um filho Ele tem te
buscado. Ele quer convencer-te a viver. Se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz, infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Deus é Pai, bom amigo e irmão. Nós esperamos muito do nosso Pai, mas o nosso Pai espera muito de nós como pais. Querido Pai, que Deus te dê a hombridade de ser um pai com P maiúsculo. Que Deus o abençoe. Nós vamos orar agora. Bom Pai, o Senhor nos deu o privilégio de sermos co-criadores com o Senhor, quando o Senhor permitiu que através de nós uma vida surgisse. Nos lembramos deles agora quando eram bem pequeninos, frágeis, e apenas com o reflexo dos dedinhos seguravam o nosso dedo mindinho. A relação de total dependência que eles tinham de nós ainda continua, mesmo crescidos, mesmo adultos e casados. É a mesma dependência que temos do Senhor. Talvez existam alguns pais chorando porque reconhecem seus erros, suas falhas e pecados. Restaura, ó Deus, essa relação tão pura e tão bonita. Ajude os filhos a perdoarem os pais perdoarem e entenderem os filhos. Naquilo que temos errado e falhado, por favor, Senhor, nos ajude, nos corrija. Nós queremos, quando o Senhor voltar, dizer: Pai, aqui estão os filhos que o Senhor nos deu. Educamos nos teus caminhos, fomos um exemplo espiritual, santificamos a nossa casa, buscando o Senhor todos os dias. Ajude a cada pai que está espalhado no Brasil, no mundo, assistindo essa programação. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.